Falando agora de política nacional, o presidente Lula afirmou em entrevista a uma rádio na Bahia que a culpa pela alta dos alimentos era também do povo, que comprava mesmo com preços elevados. Abre aspas. Se está caro, não compra, disse o presidente. Segundo o presidente, o governo dele já faz todo o possível para reduzir os preços. Contudo, algumas questões sazonais na produção e o próprio povo precisam colaborar. Vamos assistir um trecho da fala do presidente Lula. Eu tenho dito sempre o seguinte nas reuniões que eu tenho feito, Mário. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar na prateleira, eu não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Olha, essa fala de Lula aí, para mim foi tão surpreendente que eu liguei pro departamento de jornalismo da rádio e pedi para checar se não era um IA, inteligência artificial. Eu não acredito, eu não estava acreditando. Eu recebi pelo WhatsApp e aí quando eu vi a 96 FM, aqueles boletins de notícias que a 96 FM solta para os seus assinantes, aí tava lá. Aí eu liguei pro pessoal da redação e disse, gente, checa que isso aí não é um IA, não é? Porque está acontecendo isso, essa proliferação de IA, os caras estão, enfim, mas foi uma declaração do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma rádio na Bahia. Eu estava escrevendo e com a CNN ligada. E quando eu vi, eu disse, eu disse, eu não estou acreditando que é Lula. Aí eu olhei, era Lula falando isso. E assim, imediatamente eu lembrei do plano cruzado do governo José Sarney, quando colocou o povo para fiscalizar os altos preços, né? Que aquelas maquininhas que ficavam, me ajude aqui, que ficava remarcando os preços. E eles pediram para que o povo fosse fiscal. Aí colocava a Sunab, e eu me lembro muito bem que aqui em Natal era o saudoso Eduardo Lago, que conduziu muito bem a Sunab aqui, mas o povo era fiscal, chegava lá e denunciava. O que foi que aconteceu? Que Lula disse, se você não comprar, eles vão baixar. O que foi que aconteceu? Porque o plano foi fracassado. Simplesmente, isso na década de 80, né? De 1985, 76, 7, 8, 9, 7. Simplesmente, os supermercados deixaram de vender. Porque não compensava para o supermercado vender o produto do preço que o governo queria, com a inflação galopante. Então, deixaram de vender, houve um desabastecimento e a população começou a ficar sem alimento para comprar e foi um caos. Então, quer dizer, Lula deveria pelo menos se lembrar desse plano cruzado para propor uma... Mas, Eliana, não tem como falar do PT como sem falar da mentira, da enganação. Esse pessoal vive disso. Lula, ele quer fazer, ele faz as pessoas há mais de 20 anos de idiotas. A questão todinha é que Lula, isso demonstra que ele não está da realidade. Quem vai para venda no interior não tem essa escolha de café, não tem café gourmet, não tem café extra, não tem café especial, com grãos selecionados, tem o café. O café nosso de cada dia. É o café, tem um tipo de café, tem um tipo de arroz. É um quimimo, é um Santa Clara. E assim, tem um tipo de arroz, tem um tipo, sabe, não tem laranja. Aí tem Mimo do Céu, tem laranja Bahia, laranja pera, não tem laranja.
sabe? Quando você chega em qualquer churrascaria do interior, você não pede uma picanha, você pede carne. Tem carne, frango e linguiça. Você não tem, eu quero uma picanha, eu quero uma maminha, eu quero um tibone, não, uma catra, não tem. Você pede, eu quero carne, sabe? Então, assim, o presidente, ele menospreza a inteligência do brasileiro, baseado que há anos ele engana esse mesmo brasileiro, que ele menospreza a inteligência. O Lula, ele é raso. Ele é raso e durante muito tempo ele comandou isso. E assim, ainda tem muito sucesso, porque ele tem quase 50% de popularidade, porque ele consegue falar com o povo. Mas só que a forma que ele falava com o povo, eu não sei se esse povo está entendendo, porque ele prometeu uma barriga cheia. Ele não falou que, como é que chama, deixa a comida apodrecer para você tiver perto, que aí o cara vai baixar o preço. Ele disse que ia chegar picanha. Ele disse que ia chegar cerveja. Esse é um ponto, porque assim, parece que o presidente perdeu a capacidade de conexão com as pessoas, sabe? Porque assim, e ele já foi muito bom nisso. Porque por um lado, no ano passado, tivemos um déficit de 104 bilhões, um aumento de 7% sobre o ano anterior. A gente vê um governo que gastou 1,2 bilhões com viagens, é um dos maiores índices dos últimos anos, e tem na mesa das discussões a questão tributária e de como ela poderá ser elevada. Quando nós pegamos tudo isso e botamos no bolo do debate público, a gente vê que o resultado desses gastos, desse déficit, desse aumento de uma política fiscal expansionista, é a falta de confiança de investidores e do mercado. Isso se traduz em o Banco Central ter que elevar a Selic, ter que elevar a taxa básica de juros. Elevar a taxa básica de juros significa comprometer a capacidade de consumo. Então, as pessoas que vão ao supermercado e não podem comprar as coisas, não é porque elas não têm dinheiro, é porque as coisas estão encarecendo, porque a economia conduzida por um homem que está administrando um déficit de 104 bilhões, significa dizer, gente, que as receitas estão crescendo abaixo das despesas. Quando eu chego no mercado, você que está ouvindo, e não pode comprar uma coisa, é porque o poder de compra está sendo corroído e o principal influenciador é a política fiscal do governo. Aí, esse presidente, que é o responsável por essa política fiscal, pedir para as pessoas não comprar as coisas como se ele não tivesse participação no que está acontecendo, é o que eu chamo de perder a capacidade de conexão. Porque é só o que explica, você está voando, você teve 1,2 bilhão em gastos de viagem, que é o que teve no ano passado, o governo, 104 bilhões de déficit, isso tudo influencia o cenário econômico, corrói poder de compra, e chegar numa rádio e dizer, não compre tal produto porque tá caro por causa da política fiscal.